utilize a tecnologia e a inovação para melhorar a sua produtividade, para ganhar tempo, para melhorar os teus resultados. E utilize as tuas aptidões comportamentais para fazer disso realmente um sucesso. Resultado e aptidão humana. Tecnologia artificial e tecnologia natural. E assim você vai progredir na carreira com certeza. Pessoal, estamos aqui com o grande, inigualável Leonardo Rosa. Ele é um amigão de longa data aí já aqui do Rio de Janeiro. Estou aqui, a gente veio para expor aqui no Rio de Janeiro, aproveitei a oportunidade, não tinha como não, de encontrar o Léo. Léo, muito bem-vindo a esse nosso humilde espaço aqui. Se apresenta um pouco pro pessoal, para o pessoal te conhecer. Beleza? Como já falou, Leonardo Rosa, eu sou aqui do Rio de Janeiro. Longa data, né, que eu conheço o Edgar, e longa data que eu já estou na área de procurement, compras de supply chain. Fundador do Estratégia de Compras, lancei o livro de negociação para compradores há mais ou menos um ano atrás, felizmente com muito sucesso, porque eu sabia que negociação é um dos pontos nevrálgicos do comprador e não existia nenhum livro de negociação nessa área, então ano passado eu lancei esse livro, a galera está gostando bastante, e é muito bom estar aqui batendo papo com você, agora na minha cidade, né, que a gente fala muito quando eu vou a Curitiba, é um prazer receber vocês aqui também. Legal, muito bom, muito legal, muito legal. Inclusive, eu estava vendo um tema sobre... Está muito em alta tudo, né? Nessa questão de IA. E o pessoal começou a falar, algo no evento, que agora que a IA está muito forte, a gente está começando a dar valor para outras coisas mais humanas do que só a parte de tecnologia. Então, eu ter como conversar com você, a forma de conversar com você, está sendo coisas que o pessoal está priorizando em cima só da tecnologia. E é uma pergunta que eu tenho feito para as startups quando o pessoal fala com IA, tirando a IA, o que sobra? E vai muito do que, eu acho que essa construção, né, Léo, de como os softwares foram evoluindo durante esses tempos, esses anos todos, e a forma de a gente usar ele. Antigamente, ele era focado em uma construção para a empresa. E hoje em dia, cada vez mais, como, por exemplo, um iFood da vida, né, outras ferramentas como o Uber, é focado no usuário, né, é focado no B2C. E os softwares antigos mais tradicionais eram focados na empresa. E isso tem uma diferença grande até na usabilidade, né? Como que você vê isso aí para você? Para você, você sente essa diferença? Você transacionou nessas duas eras, né? Só de imaginar que há quase 30 anos atrás a gente começou todo esse processo de compras entrar como parte de um RP, né? Lá em JDE, lá atrás, todo quadrado, você tinha que fazer um curso que era um book desse tamanho. Aí entrava uma nova pessoa na empresa, demorava um tempo para ela se adaptar, tinha que ter alguém ali para auxiliá-la, uns 3 meses, para entender todas as transações, onde mexer, etc. Como você falou, os softwares, a gente nem falava aplicativo, né? Era software, né? Os programas eram feitos por corporativo, engessado, as customizações eram caríssimas, porque para mudar de uma empresa para outra, independente do setor. Dá todo um trabalho. Né? Exato, dá muito trabalho para os dois lados, né? Para quem criou o software, para a empresa que precisa se adaptar ao software, o software empresa, então tinha muito tempo ali até fazer o go live, tudo acontecer. Só é pensar que quando a gente falava de software que ia ter uma atualização, a empresa ficava em pânico, com medo de perder os dados, com medo de atrasar a época de pagamento, com medo de atrasar as vendas da empresa, se ia conseguir faturar naquele... Então, a atualização de software era parecia um risco danado, né? Até em TI, só um adendo ali, tem um termo que a gente usa ainda, dependendo como que for, que entra numa fase de quarentena. Uma base é feita quarentena, que é para garantir que quando entrar em produção dê o menor problema possível. Mesmo assim, ainda acontecia muita coisa, né? Eu fico pensando, a atualização de software do passado era um grande risco, todo mundo ficava desesperado e, incrivelmente, esse risco acabava acontecendo. Dados sumiam, informações sumiam, aí tinha que acionar a empresa para recuperar aqueles dados a empresa contratante tinha prejuízos. E olha os dias de hoje, né? Em que a gente mais tem o tempo todo um pop-up na nossa tela para atualizar um aplicativo, né? Que a gente chama agora de um app. E essa atualização a gente fica super eufórico, feliz. Opa, vai ter alguma coisa nova, vai entregar alguma coisa a mais para a gente. E hoje a gente já vê essa mudança, né? Enquanto no passado
a gente trabalhava dentro da empresa, via os softwares acontecendo, pô, olha a agilidade, olha a facilidade. E aqui fora, na vida comum, a gente não tinha toda essa acessibilidade, hoje mudou. Hoje o usuário tendo a experiência com as empresas de software, de inovação, exigindo que as empresas nas quais ele trabalha tenham as mesmas funcionalidades. Sim. E gera uma certa frustração, né? Mas as gerações mais jovens, que estão ali o tempo todo com 2, 3 cliques, encontram o que deseja, chega na empresa, não é que os softwares são antigos ou não se atualizam, mas para eles se tornarem uma plataforma mais amigável para o usuário, vai demorar mais, porque essa atualização não é da noite para o dia. Sim. Aí gera uma certa frustração das gerações de olhar na empresa, por mais tecnológica que ela seja, ela não consegue atender da forma que ele aqui está operando com 3, 4, 5 aplicativos trabalhando ao mesmo tempo e fazendo milhões de coisas, né? Você acha que talvez esse espaço de tempo, né, essa forma de trabalhar com tecnologia diferente, pode distanciar um pouco de novas gerações quererem entrar na área de compras? Como é que é? Porque a área de compras, o que a gente conversa com muitos compradores é que grande parte deles não estudaram para entrar na área de compras e acabaram caindo na área e gostaram, né, se apaixonaram e seguiram carreira. Mas hoje em dia existem alguns cursos, né, profissionalizantes sobre o tema. Mas você acha que isso ajuda, mas você acha que isso acaba atrapalhando ou é meio que indiferente para o comprador que está começando? A pergunta é muito boa, porque eu entendo que enquanto as empresas pensarem em tecnologia para melhorar a sua produtividade, agilidade nos processos no dia a dia, não incluírem compras, não só compras como departamento, mas os agentes ali, os atores de compras, sejam os compradores mais júniores, mais sêniores, o próprio gestor, a área de compras vai ficar muito distante da realidade da empresa e vai ser sempre uma área suporte. Sim. Aí quando a gente fala de uma nova geração entrando em compras, já que não existe uma formação, você não pergunta para uma criança o que você quer ser quando crescer, comprador. E olha que eu sou comprador há muitos anos e tenho 2 crianças em casa. Se eu perguntar para eles o que você quer ser, acho que não vai estar nem nas 10 opções possíveis ser comprador. Eu acho que eles chegarem numa área de compras que tem como sua natureza uma certa burocracia por conta dos processos que precisam ser respeitados, respeito ao compliance, integridade, ética, alguns gates que precisam ser respeitados para que uma coisa leve a outra de maneira ordenada, uma nova geração pode se frustrar. Porque geralmente a área de compras é vista como uma área que tem uma certa lentidão, que se o processo não trouxer SLAs menores, entregas entre uma porta e outra que precisa passar de maneira mais célere, essa geração talvez não tenha toda uma paciência para esperar as coisas acontecerem. E compras demanda tempo, né? Desde ir ao mercado, receber as propostas, fazer uma análise, só que você sabe melhor do que eu, tudo isso pode ser naturalmente robotizado. Sim. E deixar aí a nova geração utilizar a capacidade que eles têm de uso da tecnologia a favor da estratégia. Sim. E deixar a tal da curva C, lá da curva ABC, os itens menos críticos da empresa, que tem bastante oferta no mercado, que não só o core da companhia, serem trabalhados com a IA, serem trabalhados com a tecnologia, com a inovação, que só vão trazer benefícios para a empresa. E não frustram uma geração que está chegando agora no mercado, ávida por, mal ou bem, utilizar minimamente o que ele usa no dia a dia. Sim, perfeito. E isso conecta um pouco, a gente estava falando antes aqui de começar o podcast, sobre o que a IA trouxe no mundo, né? Essa parte de querer fazer com que a gente se agrade mais como humano, né? Essa conversa, né? Que a gente falou no comecinho aqui. E você liberar, você colocar formas com que aquelas tarefas repetitivas, burocráticas, que o que puder fazer que um assistente virtual possa te ajudar, perfeito. Né? Aquilo que é algo que eu sinto que os compradores sempre têm pedido. Eles querem ser mais estratégicos. E agora é o momento de ser estratégico, é o foco do comprador, é o foco de ser do ser humano, né? De querer ser cada vez mais estratégico numa negociação, no convite para tua esposa para levar ela no Dia dos Namorados, inclusive, né, Léo? Está preparado já? Né? E ser estratégico. Realmente pensar algo além ali. Mas o que atrapalha muito hoje mesmo em ser estratégico é muito essa quantidade de demanda que tem, né?
como que você vai ser estratégico, você tem um monte de coisa para responder e tem que responder com uma qualidade boa, né? E ser estratégico, eu falo muito com meus alunos logo no início da mentoria, por exemplo. Vamos falar de strategic source? Vamos falar de estratégia? Beleza, mas o que é estratégia? O que é ser um profissional estratégico? Isso começa primeiro na mentalidade. Tipo BOP, né? Estratégia. Exatamente, assim, começa na minha mentalidade, na minha visão sobre estratégia, para depois colocar em ação. Isso é 100% humano. Mas você pode e deve utilizar uma IA para que ela vá te entregando cada vez mais informações, sendo cada vez mais generativa, se adaptando a você, ao teu dia a dia, para te dar mais dados, informações, para que essa curva de aprendizado do operacional, que é natural, todo comprador vai entrar no operacional. Essa curva dele se tornar um estratégico, essa visão, essa ação estratégica, pensar de maneira estratégica, essa curva seja traçada mais rápido. Mais rápido. Mais rápido. Por mais que ele seja um comprador júnior, ele pode ser um comprador estratégico. Mas é importante ele ter a parte operacional, ele ter passado por aquilo, Sim. Porque é assim que ele vai ver o que realmente vai ser bom automatizar. E é ali que ele conhece o processo. Sim. Como começa, como termina uma compra e o que ele tem que acompanhar depois para fechar todo o circuito. Se ele não passa por ali, já vai para a segunda etapa, vai ter um gap, uma lacuna na formação dele, que é 100% humana, que ele vai pagar lá na frente. Sim. Então é muito importante que ele comece por aqui, para entender o processo. Entender o processo, agora ele vai começar a pensar em formas de agir de uma maneira diferente. Olhar uma gama de fornecedor e falar assim, pô, a gente sempre fez dessa maneira. Mas o que tem lá fora de diferente que eu posso ofertar para a minha empresa? Sim. A gente brinca, né, que com certeza tem 2 ou 3 adolescentes já fazendo alguma coisa que você vai usar daqui a alguns anos. Mas por que você não pode se antecipar e conhecer algumas startups agora? Pode solucionar coisas simples na sua empresa, que são problemas que estão ali há muito tempo e não tem ninguém para resolver porque as pessoas estão todas atarefadas. Você pode trazer uma startup pode trabalhar temporariamente, resolver aquele problema e ir embora, ou que ela seja parte do negócio da empresa. Perfeito. Inclusive, eu dei um curso recente sobre IA na prática para processos assim, internos. E não pensando em alguém de TI, não pensando em alguém que sabia desenvolver, mas sim para avançar e entender como eu posso usar a IA no meu dia a dia. A gente fala muito sobre operacional, né? Esse operacional, o pessoal fala, poxa, mas você é empresário, então tem que cada vez mais tentar fazer com que você não mexa no operacional. E legal, mas você vai mexer no operacional, você tem que executar as coisas ali. Eu acho que você tem que ter um planejamento estratégico para ver qual que é o item operacional que mais vai dar um resultado para você mexer. Até você conseguir automatizar aquele item, se for possível, ter alguém fazendo aquilo, né? E nesse treinamento, né, que a gente deu, um caso bem legal, um amigão meu, ele trabalhava na parte de logística e ele precisava fazer um software para checklist de cada um dos caminhões, estava tudo certinho, se não vai esquecer de fazer uma vistoria e tudo mais. E para fazer um software desse lá atrás, 100, 150, 200 mil reais para fazer, para começar a brincadeira. E ele fez, durante esse curso, esse software, e eu orientei ele, não, beleza, agora você vai ter que conversar com o teu time de TI, colocar ele, tem toda uma questão de segurança por trás. Claro. Ele conversou naquela semana, entrou em produção, o software que ele fez, ficou bem feliz. E então acho que assim, pro comprador, Léo, essa visão operacional, essa visão de vocês da área, você acredita que agora com a IA ajudando vocês nessa construção, por vocês conhecerem bem a área, não ter aquele ruído, né, às vezes de passar para alguém de outra área como TI, por exemplo, de como fazer, você acha que vai ajudar ou vai atrapalhar essa digitalização da área? Eu acho que vai ajudar muito. E te digo porque uma das maiores dores do comprador, o que é? Receber uma requisição da área solicitante com escopo incompleto. E por que ele recebe de maneira incompleta? Porque, mal bem, existe um paper, que é a área de engenharia, ou área de marketing, área de comunicação, área de RH, eles preenchem, não tem um checklist de que tudo que precisa estar ali para poder passar para a área de compras, então eles descrevem um escopo que eles entendem que é o melhor para eles, vão atender a necessidade deles e enviam para compras. Mas não necessariamente a forma como está descrito o escopo, por mais que possa ser até um bem comum, material de prateleira, muitas vezes não é tão detalhadamente escrito ou ter as informações básicas necessárias para o comprador ir para o mercado e o mercado entender o que está escrito. Desde
da descrição do material, o SKU ali, o padrão descritivo de material, que eles chamam do PDM, e muitas empresas não se importam muito com isso, mas deveriam se importar, de forma que o mercado leia. E esse distanciamento que existe daquilo que o requisitante cria, desenvolve como escopo, vir para compras e compras do mercado, a gama de tempo que se perde aqui é enorme. Enorme. E de desgaste relacional é enorme. Uma das maiores dores de nós compradores é essa. Escopo incompleto. Vai para o mercado, volta para cá, melhora o teu escopo. Aí ele melhora. Aí volta para o mercado de novo. E é para todo mundo, né? Até o fornecedor, né? Poxa vida, já orcei para você. E se tempo é dinheiro, e eu acredito nisso, todo mundo perdeu tempo, desgastou a relação. Compras, requisitante, compras, a empresa com o mercado fornecedor. O mercado fornecedor entendeu, opa, eles não entendem muito bem do que eles estão querendo comprar. Entretanto, então isso é risco, então eu vou botar aqui um percentual de risco no meu preço para poder cobrir, porque amanhã depois ele vai mudar. Eu tenho margem aqui para trabalhar. Perfeito, é isso mesmo que eu ia pensar. E quem é que paga mais por isso? Empresa compradora, Sim. Desnecessariamente. Então, se eu tenho, de alguma forma, uma tecnologia que vai ajudar o requisitante a montar um escopo de maneira fidedigna naquilo que ele necessita, ou muito próximo da ideia que ele quer, que chegue em compras, pelo menos com 80%, 90% de maturidade, o mercado fornecedor vai poder ofertar algo muito próximo daquilo que a gente necessita. Então a tecnologia pode ajudar nisso, sendo checklist, obrigando. Quando a gente preenche os dados em alguns sistemas, tem lá um asterisco, eu tenho que preencher aquilo, o requisitante precisa preencher tudo aquilo para chegar em compras com esse grau de maturidade. Pelo menos 80%. Sim. Os outros 20% a gente vai trabalhar. Fornecedor, requisitante, a gente vai acertar. E outras coisas a gente vai sair de lá já com 100% de certeza. Porque muitas vezes sai de lá do requisitante com uma marca. Só pode ser essa marca. Uhum. Às vezes porque ele só conhece essa, ou porque só deseja aquela. Não. É obrigatório colocar as opções ali, ou se for só aquela marca, justifica. Só pode ser essa, pronto, acabou, a máquina só recebe esse equipamento, a área só aceita isso, está justificado. Sim. Mas como abre muitas possibilidades, quando você tem muitas possibilidades, na verdade você não tem nenhuma, né? Sim. Pensando agora nessa evolução com o IA, né? Os compradores podem estar tendo IA para ajudar o dia a dia deles, mas como que está o sentimento deles? Está aflorado na mente deles? Estão com medo? Estão ansiosos? O que você tem sentido aí? Você dá bastante aula para muitos níveis de compradores diferentes, né? Não, eu acho que tem um mix dos dois, né? Ansiedade, meio, receio, aptidão, fome por IA, dependendo da geração com quem a gente fala, né? Se você fala com os mais jovens há mais tempo na área de compras, né? Pessoal com seus 40, 50 anos, que ainda tem a trajetória de carreira para alcançar, sonhos profissionais, sonhos pessoais, essa turma está com um pouco de receio. E que aquele receio que já teve no passado, que o RP vai roubar o meu emprego, que o e-procurement vai roubar meu emprego, e está de novo com esse receio com relação à IA. E o que a gente fala para tranquilizar? A IA, naturalmente, ela não vai sentar na sua cadeira, não vai roubar a sua posição. Porém, uma geração que está chegando agora ou já está no mercado, que já está familiarizada com inteligência artificial, que usa no seu dia a dia, na sua vida pessoal, ela pode substituir. Sim. Que as respostas que você tem capacidade para dar pela tua experiência e as pesquisas que você está acostumado a fazer, essa pessoa ela pode buscar tudo isso e muito mais através de uma inteligência artificial, colocando os prompts certos. Sabendo fazer uma apresentação sobre isso, estudando sobre isso para fazer uma apresentação dentro da empresa. Lógico, nada substitui a experiência. Entretanto, existe uma geração que sabe utilizar a experiência que você viveu, que está disponível aí no mercado, a favor do conhecimento dela acelerado, e ela pode atropelar uma geração está mais tempo no mercado por conta dessa celeridade. Dessa ferramenta. E usa a produtividade a favor, que uma geração, se ela não se adaptar, ela pode ser atropelada. Por outro lado, os compradores que estão com seus 20, 30 anos ali, que já estão usando a inteligência artificial, a tecnologia a seu favor, eles estão ávidos para colocar isso na área de compras. Porque eles entendem a burocracia, que são os processos de compras, que é natural, sim, e também entendem que tem como deixar a tecnologia IA ajudar no seu resultado, ajudar na celeridade, ajudar na produtividade, na decisão que ele vai tomar, no resultado que ele vai entregar para a área requisitante,
da forma como ele vai se expressar dentro da empresa. Ele está ávido para colocar isso em compras. Ele tem total certeza de que se encaixar os dois, a experiência que ele está tendo no dia a dia, a forma como ele está trabalhando compras, com aquilo que a IA pode trazer para ele, só vai trazer mais benefícios. Então tem os dois lados. Mas o que eu digo, os dois lados, não se preocupem. Usem a IA a seu favor. E está falando dos bastidores, né? A IA ela não pode ser só um suporte. Ela não pode ser uma bengala. Você usa quando precisa. Não. Ela tem que ser parte de você no trabalho. Sim. É um cérebro auxiliar. Perfeito. É um terceiro braço. Sim. Porque ela tem que fazer parte do seu dia. Enquanto ela pode estar fazendo alguma coisa para você, pensando, entregando, fazendo uma apresentação, simulando uma negociação, você está fazendo outra coisa, está pensando numa estratégia, está numa reunião. Ela pode estar trabalhando a seu favor. Ou ela pode estar pensando, olha só que interessante, ela pode estar pensando e te entregando a maneira como você entende que o outro vai negociar com você. Ou como a área requisitante pode estar pensando, aí você tem mais para entregar. E você não tem a capacidade de pensar sobre aquilo. Sim. Mas ela pode te dizer como o mercado está se moldando e como você tem que se moldar para atender o mercado. Perfeito. Que técnicas que o fornecedor está usando para negociar com você tem que entender que você tem que estar na frente, você tem que estar sempre um passo à E frente. você imagina só, o comprador nunca comprou um determinado material, mas ele precisa sentar para negociar uma demanda importante da empresa. Ok. Como é que ele vai fazer um cost breakdown? Entender tudo que está dentro daquele material para negociar com o fornecedor. Ele nunca comprou aquilo, não sabe como é que é aquilo desmembrado, mas não. Ele tem uma ferramenta auxiliar com tudo que ele precisa. Basta saber o prompt certo. Aí ele vai no requisitante, entende como aquilo funciona, coloca o prompt certo, tem ali o breakdown. Opa, eu vou focar nisso e nisso na negociação. Perfeito. Olha, ontem, talvez ele fosse para a negociação só para pedir um desconto. Agora, ele tem um segundo cérebro ali que pode pensar por ele e entregar para ele, literalmente, mastigado. Agora ele senta, estuda aquilo ali e vai para a negociação muito mais preparado. Perfeito. Desenrola com o requisitante de uma maneira mais preparada. Conversa com o seu gestor de uma maneira mais preparada. Aí só tem que acelerar a carreira. Não tem jeito. Um ponto que eu sempre tenho falado, né, que a IA ela não é mágica, ela é um software. Assim como lá atrás a gente tinha que aprender Excel, e aprender as fórmulas, né? Eu mesmo aprendi bastante a fazer aquelas tabelas dinâmicas na minha carreira. As macros da vida. Macro, sim. A primeira linguagem de programação minha foi em VB, que é dentro do Excel. E hoje a IA é muito similar, ela é um software, a gente tem que aprender a usar essa ferramenta da melhor forma possível. E um diagnóstico que eu gosto de falar é: a IA está me ajudando na minha carreira ou não? Duas perguntas que eu tenho que fazer. Se a IA está me deixando mais produtivo, e o segundo, se eu estou ficando mais inteligente com a IA ou menos. Sim. Se você está ficando menos, está usando ela só para te responder alguma coisa, tá errado. Você tem que estar sempre aprendendo junto. Eu estou usando a IA porque eu estou preguiçoso? Isso. Não é para isso. Não é para isso. Né? Léo, e se a gente for dar um recado final, se você fosse passar para os compradores que te conhecem, ou os que ainda não te conheciam ainda, estão te conhecendo agora, o que você falaria e como que eles te acham? Para me achar é fácil. Eu estou no Instagram como Leonardo Rosa, então não tem maneira mais fácil de me achar, e no LinkedIn como Leonardo Rosa. Então tem lá vídeos, videoaulas, artigos, etc. Todo dia tem algum tipo de conteúdo relevante para compras. Tudo baseado na vida real. Eu não sou acadêmico, né? Eu sou da área de compras, estou na área de compras há muitos anos e entrego aquilo que eu aprendo todo dia. Porque o meu propósito, desde que eu criei lá o Estratégia de Compras, é de transformar comprador em profissional de sucesso. E tu me perguntou o que é que eu posso deixar de dica, de últimas palavras para a turma. Utilize a tecnologia e a inovação para melhorar a sua produtividade, para ganhar tempo, para melhorar os teus resultados. E utilize as tuas aptidões comportamentais para fazer disso realmente um sucesso. Resultado é aptidão humana. Tecnologia artificial e tecnologia natural. E assim você vai progredir na carreira com certeza. Perfeito, perfeito. Pessoal, muito obrigado. Léo, muito obrigado por mais esse momento juntos aqui. Cara, é sempre muito rico conversar com você. Gosto muito da pessoa do Léo, do profissional do Léo. Pessoal, vocês já sabem, para seguir a gente, conhecer a gente mais no Instagram, é Blueezy Oficial, Blueezy Oficial. E se quiser saber um pouquinho mais de IA na prática, acompanhe nossos conteúdos.
Até mais.